O governo Mauro Carles é um governo piadista, não é verdade? Não sei se o governador tem conhecimento disso, né? Se os seus assessores discutem com ele a forma de comunicar os seus atos. Vejam bem, o governo anunciou ontem que vai pagar no dia 1º aquela primeira parcela dos servidores públicos, ou seja, o governo, nesse aspecto, tem cumprido esse compromisso com o servidor, tem pago em dia, isso não resta dúvida, veja bem. Então, nessa primeira fase, serão gastos, segundo informa o governo, 54 milhões para pagar 25 mil servidores, não é? Então, assim, quase metade dos servidores públicos deve receber aí no dia 1º. Ora, e qual é a questão? A questão é a seguinte: o governo vai pagar esse dinheiro no dia 1º aí para os servidores com recurso do Fundo de Participação dos Estados. No dia 28, ou seja, amanhã, o governo federal vai repassar para o governo do Tocantins, como está lá na Secretaria do Tesouro Nacional, vai passar 85 milhões para o governo do Tocantins, com parcela do Fundo de Participação. Ou seja, o governo, mês a mês, tem feito uso desse expediente para pagar os servidores em dia, ou seja, paga com dinheiro do Fundo de Participação dos Estados, né, que são 3 parcelas mensais. A que vai ser acreditada amanhã é de 85 milhões. Como o governo informa que essa primeira parte da folha vai custar 54 milhões, sobram aí 31 milhões. 31 milhões é o dobro do valor estimado que o governo poderia gastar, poderia comprometer com a reforma da ponte sobre o Rio Tocantins e Porto Nacional, que a partir de hoje foi substituída pela balsa. Então, com esses 30 milhões que sobram dessa parcela do Fundo de Participação, o governo poderia fazer essa reforma. A reforma é estimada em 16 milhões. Mas o governo vai pegar esse dinheiro para quê? Para pagar a segunda parcela dos servidores públicos, porque o compromisso principal do governo parece ser o pagamento do salário dos servidores públicos, né? Que na verdade foram os grandes cabos eleitorais de Mauro Carles na campanha do ano passado. Mas o governo não podia deixar de fazer uma graça. O governo disse o seguinte, que teria economizado 5 milhões de despesas nessas medidas de ajustes que ele teria implementado em janeiro e fevereiro. Vejam bem, na verdade, são duas explicações. A primeira, o governo está confessando uma terrível incompetência, porque ele, nas medidas que ele anunciou, ele disse que economizaria 453 milhões só com funcionários por ano. Ora, se economizou apenas 5 milhões até agora, então ele vai chegar ao final do ano economizando no máximo 50 milhões. Então, é uma diferença de 400 milhões para o que ele prometeu de reajuste, ou seja, está uma média de 5 milhões em 2 meses. Então, veja bem, 5 milhões em 2 meses, multiplicado aí por 12 dividido, vai chegar a 50 milhões no final do ano, ou seja, e ele prometeu, entre despesas de servidores e despesa de custeio, 500 milhões, só de servidor 450 milhões. E se ele está, nos 2 meses, economizou só 5 milhões, então vai economizar no final do ano só 30 milhões. Ou estou enganado, ou fiz a conta errada. Bom, então ele está confessando aí uma incompetência no projeto dele de diminuir despesas, do que ele anunciou como diminuição de despesa. Agora, a outra brincadeira é ele atribuir essa redução aos cortes. Ora, o governo reduziu, aparece agora momentaneamente, circunstancialmente, uma redução de custo, porque o governo está sem orçamento. O governo não pode gastar além de 1/12 do orçamento executado no ano anterior. Então, só para você ter uma ideia, o governo até ontem ele tinha arrecadado 1 bilhão e 200 milhões e só tinha gasto 600 milhões, ou seja, metade das receitas. Haveria aí uma poupança forçada em função da falta de orçamento, que os deputados só vão aprovar depois do carnaval. Esse orçamento só vai valer lá para abril, já dentro do último mês do primeiro quadrimestre. Um absurdo, mas o governo faz graça, ou seja, ele sabe que está acreditando que a população é otária, não é verdade? Ou seja, se ele, suponhamos que ele tenha reduzido 5 milhões em 2 meses, vai reduzir só 30, então, você vê os 2, né? 12, vai reduzir só 30 milhões até o final do ano, quando prometeu 500 milhões entre despesas de pessoal e despesas de custeio, de redução no ano, ou seja, tá
está confessando uma incompetência das medidas que anunciou. Agora, a outra falácia é dizer que isso é em função de cortes. Ora, a redução se deu, como é notório, em função da falta de orçamento e da obrigação do governo a executar apenas um 12avos. Então, são informações muito claras, mas que o governo passa de forma imprecisa. Ou seja, o governo é um piadista. Enquanto isso, em Porto Nacional, a população passa, a partir de hoje, a atravessar o rio de balsa, voltando 40 anos no tempo.